Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. A graça e a paz a todos os irmãos também que estão acompanhando ou vão acompanhar em outro momento, que vão estar interagindo, meditando, refletindo, orando. Vamos ler o Salmo 117. Está bem no centro da Bíblia. É o menor salmo que nós temos. E está bem aí, mais ou menos no meio da Bíblia. Se os irmãos derem uma procurada aí, vão encontrar. Salmo 117 diz: Louvai o Senhor, todas vós, nações. Louvai-o, todos vós, povos. Pois a sua benignidade misericordiosa é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós queremos agradecer a Ti, te louvar mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos como igreja na Tua casa, Senhor, para Te buscar, para nos, ó Deus, nos alegrar, celebrar esse momento com o Senhor. Abençoe as nossas vidas, celebre conosco esse momento, perdoe os nossos pecados, limpa nosso coração, purifica nossa mente, leva nossos sentimentos e pensamentos cativos a Cristo, que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, no nome de Jesus. Recebe nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém, irmãos. A paz do Senhor, boa noite. Louvemos ao Senhor com alegria, gratidão.
vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Senhor, é nosso prazer, Deus. Aleluia. Confessamos a Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra só quero pedir, me ajuda, meu Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Encenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Encenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Precisamos do teu amor, Senhor, da tua graça. Confessamos, Senhor, precisamos de Ti, Deus. Vem estar conosco, Senhor, de perto, Pai, ouvindo nossos clamores, ouvindo nossos gemidos, ouvindo nosso choro, ouvindo as preocupações, Senhor. Ó Deus, dá-nos da Tua graça, Senhor, possamos ser cheios e cheios e cheios dela, Senhor. Aleluia. Te vou clamar.
essa direção, só a minha. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, tu és a direção, sou a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Meu Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus braços, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço nos onde encontro meu refúgio. Eu me aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para nos lançarmos, Senhor, aos teus pés, Senhor, para nos lançarmos aos teus braços, Senhor, para encontrarmos seguro em ti, Senhor, para encontrarmos, Senhor, um coração, Senhor, transformado, para vivermos esse coração regenerado que o Senhor tem disponibilizado para nós, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, que possamos crescer cada vez mais, Senhor, em santidade, em amor, Deus, em dependência de ti. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar na presença do Senhor e nesse momento nós estaremos recolhendo as ofertas, os dízimos que trouxemos à casa do Senhor.
Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, que mais uma vez nos encontramos na tua casa para louvarmos e agradecermos o teu nome, Jesus querido. Abençoa todos os irmãos, Senhor, os dizimistas, os ofertantes da tua casa de uma maneira especial. No teu nome, Jesus, te agradeço. Amém. Confio em ti e eu irei até o fim do mundo, até o fim do mundo. Por ti és o Filho de Deus, o mundo saberá que és Ele, tu és Ele. Jesus, eu confio em ti E eu irei até o fim do mundo, até o fim do mundo. Por ti és o Filho de Deus, o mundo saberá que és Ele, tu és Ele. Encontrei a paz em ti, não há medo. Farei tudo pra contar tua história, Porque tu me chamaste, tu me chamaste. eu digo sempre em tuas promessas. Eu vou crer, vou crer. Jesus, eu confio em ti e eu irei até o fim do mundo, até o fim do mundo. Por ti
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, nessa noite. Nós temos um propósito de orar, tá certo? Nós estaremos orando. E antes da oração, nós vamos fazer a nossa reflexão. E como foi anunciado no domingo, e nós estávamos aí nos preparando aí para a retomada do livro de Miqueias. Sofonias, estou acostumado com Miqueias aí. Perdão, Sofonias. Obrigado, Bruno. Meus irmãos que estão nos acompanhando ou que estarão vendo em um outro momento, eu quero dar um incentivo aqui e conclamar os irmãos a ler esse livro. São 3 capítulos, irmãos. São 3 capítulos. Dá para repetir várias vezes enquanto nós estivermos estudando, porque nós vamos estudar ele devagarzinho, lendo, fazendo reflexões aqui, tirando lições para o nosso dia a dia. E lógico, como já faz mais de 2 meses, eu acredito, teve um mês aí de outubro que foi todo mês de celebração de aniversário. E nós celebramos aí esse momento com o Senhor, com os irmãos. Nós retomamos então as atividades. O sinal tem sido bênção esses dias. Quero parabenizar aqui o trabalho das mulheres. Chá de mulheres que eu vim também, participei. Cuidando das crianças, né? Estava olhando as crianças ali com o Bruno e o Gabriel. Foi uma bênção. Creio que as irmãs também foram ricamente abençoadas. E então nós estamos aqui nesse propósito de dar continuidade. E eu queria, e eu tenho que fazer isso, fazer uma lembrança aqui, trazer à memória o que a gente já viu, que foi só uma introdução que nós fizemos. E eu vou fazer aqui algumas lembranças do que foi falado, para que os irmãos se sintam bem atualizados, bem por dentro do assunto, bem informados do que nós estaremos tratando, porque o livro de Sofonias, irmãos, por incrível que pareça, apesar de ser um livro pequeno, é um livro que contém muitas vezes a expressão Dia do Senhor. Por sinal, ele usa muito essa expressão, como nós vimos no livro de Miqueias, naquele dia, ou os últimos dias, tá certo? E Sofonias, ele trata muito desse assunto. Nós não estaremos tratando do assunto Dia do Senhor, por enquanto, porque é um assunto escatológico e os irmãos já estão até acostumados aí com essa expressão. Nós tocaremos inevitavelmente no assunto porque os nossos dias, eles fazem parte desse contexto do profeta. Nós estamos nos últimos dias. Conforme já foi até anunciado aqui pelo Bruno, um outro momento, falando do livro de Atos, que os últimos dias, ele começa na interpretação de Pedro sobre o livro de Joel, e não somente por causa da pregação de Pedro, mas a vinda de Jesus em si já inicia os últimos dias. Amém? Com relação ao dia do Senhor, últimos dias, naqueles dias, ou naquele dia, nós estaremos tratando, quando for para ser mencionado aqui, nós estaremos tratando dentro desse contexto e nessa ideia da vinda de Jesus. Glória a Deus. Da vinda de Jesus. Tá certo? Portanto, isso é pertinente ao nosso tempo, porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus realmente. Não estaremos tratando de sinais, tá bom? Os sinais, os irmãos já têm visto vastamente, e estão todos bem informados, tá certo? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, e eu quero fazer menção de um versículo que eu comecei mencionando o profeta Jeremias, porque quando eu comecei Miqueias, eu mencionei Jeremias, e eu vou mencionar Jeremias de novo aqui, porque vai acontecer um episódio nesta época,
E esse episódio vai marcar um momento aqui de tristeza, de lamento, lamentavelmente, que é a morte do rei Josias. Vamos ver em Jeremias capítulo, 2 Crônicas capítulo 35. 2 Crônicas 35. Não estarei dando detalhes sobre isso aqui, porque nós estaremos tratando durante a ministração do livro e certamente nós tocaremos nesse assunto de novo em uma outra ocasião, outro momento, quando nós estivermos analisando a profecia em si, ou o livro de Sofonias. 35, versículo 25, de 2 Crônicas. Glória a Deus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Jeremias lamentou por Josias, e todos os cantores e as cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia, e lhes fizeram uma ordenança em Israel, e eis que eles estão escritos nas lamentações. Versículo 26 diz que os restantes atos de Josias e sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor. Então há uma lembrança aqui e uma menção do profeta Jeremias nessa lamentação por conta da morte de Josias. E nós vamos aqui lamentar também porque foi uma morte precoce e uma morte que não tinha necessidade. Tá certo? Já é até um alerta para nós, né? Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite para meditar na Tua palavra, para Te adorar, para Te louvar. Já nos expressamos diante de Ti com louvor, com louvores, com a nossa adoração, com as nossas contribuições. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e tudo coopera para aqueles que Te amam, Senhor. Abençoa a nossa mente, nossa alma, e que possamos extrair lições e sair daqui edificados, fortalecidos, abençoados por Ti, preparados para essa vida e preparados cada vez mais para a vinda do Senhor. Muito obrigado por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, quando estávamos estudando Miqueias, Sofonias vai ser apenas uma sequência, tá bom? Eu não sei em qual foi o tempo. Foi no ano passado que estudaram o Jonas? No ano passado estudaram o Jonas aqui. E os irmãos que estão aí ainda se lembrando, tá? Jonas é um dos primeiros profetas no sentido da cronologia dos profetas de escrituras, ou de os profetas literários, por assim dizer, que começaram a escrever livros. Ele está mais ou menos no 9º século, pouquinho antes de Miqueias, e ele faz um anúncio interessante que é aquele alerta a Nínive. Nínive, naquele momento, ainda não era o Império Assírio estava começando a sua ascensão, e vai ter um desdobramento aí em perseguição a Israel. Interessante que o livro de Jonas vai tratar desse assunto, e eles serão poupados em Nínive. Mas depois, e aí nós temos um contemporâneo aqui mais próximo de Sofonias, não Jonas, e agora Naum. Quem lê o livro de Naum vai ver que Nínive vai ser destruída, porque vai ter uma guerra entre os babilônicos e com uma confederação de nações que vai apoiar a Babilônia, e eles vão invadir a Síria e eles serão derrotados. Claro que fica um pouquinho depois de Miqueias e próximo aqui o livro de Sofonias. Por isso que quando você lê Naum, você vai ver que está próximo desse período do profeta Sofonias. Tá certo? Eu sei que isso é história de Israel, tá bom? Mas é história bíblica. E por incrível que pareça, quando nós deixamos de ler ou pesquisar esses assuntos, nós perdemos muito sobre a vinda de Jesus, e aí muitos irmãos ficam à mercê de outras informações secundárias, que são sinais. Muita gente se detém aos sinais da volta de Jesus, mas não se debruça nas profecias que falam da volta de Jesus. Então os sinais às vezes vão
chegam e vão-se embora, e Jesus não vem, e o pessoal às vezes fica meio sem saber o que fazer, qual é o próximo sinal que nós temos que aguardar para que aconteça, e aí Jesus vem. Irmãos, recorram à Escritura, que tudo fica bem mais descomplicado, né? Fica mais fácil, fica mais atraente o assunto, não fica tão desgastante, e a gente não vai ficar frustrado com as coisas que o pessoal às vezes coloca nas mídias, e nem entre conversas que pessoas que não leem a Escritura acabam dizendo coisas que não é bem dessa maneira que funciona. Então eu já digo para os irmãos lerem esses livros para estar preparados para quando esse assunto surgir, essas expressões do livro, do tempo deles, eles viveram, foram cristãos, né? Crentes, eles foram homens de Deus, viveram na obediência e viveram o reino de Deus. A visão de Messias deles é diferente um pouco do que nós sabemos. A revelação de Deus progressivamente está acontecendo na história. Nós temos hoje como contar a história deles, então nós temos acesso às informações que eles nos deram, nos presentearam. Sofonias nos presenteou com esse pequeno livro, que não foi anunciado em pouco tempo. Como eu falei sobre Miqueias, teve profetas, irmãos, que profetizou um longo período, até 5 décadas. E se você olhar para o profeta Isaías, que é um dos que vai profetizar durante vários reis de Israel, então teve profeta que teve um trabalho extenso, tá bom? O livro às vezes é pequeno, mas o trabalho do profeta, de anúncio, de repetição da sua mensagem, se estende por décadas. E aí a gente precisa estar atento a essas informações que nós temos na Escritura, tá certo? Essas lições históricas que a gente vê acontecendo aqui no Antigo Testamento, que às vezes tem gente que não vê, não consegue enxergar as lições aí para o dia a dia. Só na forma como esses homens lidaram com o reino de Deus, como eles se comportavam diante da sociedade ou da comunidade e diante de Deus, irmãos, já nos trazem lições que, à medida que a gente vai conhecendo e se informando cada vez mais dessa maneira como Deus está lidando com o povo de Israel, fazendo toda uma preparação, nós precisamos ponderar e fazer as nossas reflexões e meditações nesses livros. Não vamos extrair aqui versículos isolados, porque tem versículo aqui que é muito interessante para uma questão de vitória, uma questão de misericórdia, mas o início do livro, ele não é muito atraente logo não, porque já começa com julgamento. Os irmãos estão lembrados que em Miqueias o juízo ou o julgamento do tribunal só acontece no capítulo 6. Sofonias já começa no versículo 2 do capítulo 1. Então essa maneira como eles estão tratando, irmãos, é a iminência dos acontecimentos. Enquanto Miqueias diz que isso vai acontecer e vai se estendendo até o tempo de Jeremias, que vai ver os acontecimentos, o Sofonias, quando fala os últimos dias, ou o dia do Senhor, não vamos pensar aqui quando Jesus voltar, não. Essa expressão, ela se tornou técnica, ela se tornou uma expressão muito utilizada no assunto de escatologia, mas o dia do Senhor para Sofonias não era a volta de Jesus, ele não está pensando nisso. Ele está pensando no juízo de Deus que iminentemente estava às portas de Jerusalém. E é isso que vai acontecer na época de Jeremias, porque o juízo de Deus, ele está dentro daquele programa de Deus de julgar Judá como julgou Samaria, ou Israel, o reino do norte. Então isso aí a gente sabe, é conhecido como os exílios, tanto o exílio da Síria quanto o exílio da Babilônia, que é o nosso caso aqui, mais próximo de Sofonias. Amém? Por que é bom ficar falando isso, repetindo isso para os irmãos? Primeiro, porque a igreja é isso mesmo, tem muita repetição. Já viram isso? E segundo, se vocês estranharem a gente repetir, então leia aí o livro de Números. Você vai ver que só muda a palavra de uma pessoa e o resto é a mesma coisa. Só muda uma palavra, o nome da pessoa.
O resto é tudo a mesma coisa. Parece que Deus gosta de repetir. E essas repetições, elas, vou colocar aqui da nossa maneira humana de falar, se tornam necessárias. Primeiro porque parece que nós somos tardios em aprender. Eu não sei vocês, quando eu comecei na alfabetização, eu tive poucas aulas para aprender a ler. A professora pediu para me dar a lição, não sei como é vocês aí. Era assim, irmãos, ela era uma carreirinha, era no ABC. Aí tinha uma carreirinha de letra, ela mandava a gente ler. Olhar a letra e ficar lendo, Aí dar a lição era chegar lá na frente dela e dizer aquelas letras ali, sem mais o auxílio dela, era dar a lição. E aí a professora, quando eu estava lendo lá o ABC, ela me chamou para dar a lição. E eu fiquei mudo, eu não sabia o que era dar a lição. Eu sabia ler a ABC, mas eu não sabia o que era isso, dar a lição, é dizer, era só dizer. Eu não sabia, eu estava aprendendo, né? Saí correndo, a escola era perto lá de casa, saí correndo lá para minha mãe. Eu me lembro, viu? 5 anos. Eu saí correndo lá para minha mãe. E meio que chorão, né? Porque eu não estava sabendo o que a professora perguntou. Eu sabia o que era ABC, era só para dizer isso. Eu não sabia o que era dar a lição. E aí a minha mãe disse, o que foi? E aí eu fui dizer para ela que a professora pediu a lição e eu não sabia o que era. E ela foi e disse, e você sabe ler isso aqui? E eu sei, pois é isso aí. Voltei para lá para dar a lição, era perto lá de casa, a escola. Não sei como a professora me aceitou de volta lá, né? Era uma escola meio que particular, não era dessas escolas públicas, não. Eu estava aprendendo na alfabetização aí, que hoje tem outro nome, né? Aliás, hoje é esse nome, antigamente era outro nome aí. Mas na Bíblia, irmão, vocês vão ver isso aí. Tem um abecedário de Deus que é repetitivo. Lembra de um texto que diz, lembra-te do Senhor? Eclesiastes 12, ó, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Lembra da ceia? Jesus disse, ó, façam isso em memória de mim. Fique se lembrando de mim. Se lembrem o que foi que aconteceu. E aí a gente pega um livro desse que não é muito comentado, ou não é muito falado entre nós, nas igrejas e nas nossas reuniões. É um desafio para todos nós. Eu sei que é um desafio para mim, viu? E eu creio que deve também ser um desafio para você. Então, para a gente entender esse contexto histórico, eu tenho que falar do período do profeta aqui. Vamos abrir no livro de Sofonias e vamos ver. E já peça a Deus para ir gravando essas informações. E por isso que eu digo para você ler, reler novamente, que isso vai começando a fixar cada vez mais. E os irmãos vão ver como é saudável a gente ler um texto e estar compreendendo, mesmo que nós estejamos numa época bem diferente, distante, com mais de 2000 anos de história, mas essas informações dele aqui são importantes porque vão falar do reino, é o reino de Deus em andamento e a chegada de Jesus. Então eu queria que os irmãos não vissem aqui o livro, ou os livros de profecia da Bíblia, só como aquele livro do profeta, como se fosse uma pessoa de barba, fazendo uma profecia e vai-se embora. Vamos ver, olhar esses livros com mais cautela, com mais amor, com humildade e perceber o dia a dia desses homens. São pessoas que tinham visões de Deus e anunciavam a palavra de Deus, e eles não tinham todos os recursos de livros, eles estavam escrevendo os livros ainda. Então eles tinham essa limitação escriturística, mas eles tinham uma mensagem segura, uma mensagem de fé, de esperança, mas também de juízo, que no caso era necessário, porque os irmãos sabem o que Deus está tratando em Israel. A idolatria ainda está presente. Lembrando que lá no livro de Miqueias a gente viu uma reforma sendo feita por Ezequias, certo? O último rei lá do período que a gente leu no livro de Miqueias. E aí vem o filho dele, que vai ser um rei mau. E aí o Sofonias surge nessa época, ele nasce nesse período, antes do reinado de Josias. Ele não começa seu ministério logo no reinado de Josias, é um pouquinho antes, tá certo? Mas ele é mais intenso nesse período do Josias aí, por isso que vai dizer que ele profetizou nos dias de Josias, tá certo? Mas o Sofonias vai tomar conhecimento. Alguns dizem que até o nome Sofonias, eu vou dizer já já, que é uma questão de Deus protege ou Deus esconde, né?
é como se fosse uma proteção de Deus para os da família de Ezequias, por causa de Manassés, que mandou matar uma turma aí. Tá certo? Alguns dizem que o nome dele pode estar associado a essa proteção de Deus. Vamos ler aí o versículo 1. Palavra do Senhor, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cushi, deve ser Cushi na versão dos irmãos, ou Cusi, dependendo aí da versão, é possível que seja Cushi, apesar de parecer um nome egípcio, mas não é. Filho de Gedalias, mas eu acredito que está Gedalias aí, os irmãos vão ver Gedalias, mas no hebraico o G não tem som de G, é G. Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Amém? Está vendo quais os dias que o profeta está atuando? É nos dias de Josias, rei de Judá. É importante isso aqui, para a gente situar logo, lembrando que o texto de Jeremias, que a gente leu, houve uma lamentação sobre o rei Josias, e os irmãos vão saber por que foi, tá certo? Então o que é que a gente tem aí nessa época? Que época é essa? Eu queria que os irmãos abrissem aí, voltando mais a Bíblia de vocês, ao livro de 2 Reis. É preciso fazer essas leituras, porque aí você fica bem informado das coisas que estão acontecendo. 2 Reis, capítulo 21. Reis, capítulo 21, versículo 26. Diz assim, olha, capítulo 21, e 26, 23 e 30, vai ser todo esse período aqui, certo? Do capítulo 21, logo depois do Josafá. Não, peraí, Josafá não, estou lendo outro livro aqui. 2 Reis 21, que nós não vamos ler todos os textos aqui, meus irmãos podem ler em casa, viu? Tarefazinha de casa. Capítulo 21, 26, começa essa história aí, ó. Vou ler até um pouquinho antes. 25. Ora, o restante dos atos de Amon, que é o Amon aí, é o pai do Josias, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá, e ele foi sepultado no seu sepulcro, no jardim de Uzá, e Josias, o seu filho, reinou no seu lugar. Quer dizer, começa o período do Josias aqui, vai se estender o capítulo 22, você lê aqui, vai ver alguns trabalhos que ele executou, vai se estender o capítulo 23, certo? Aí nós vamos chegar aí no versículo 30, que diz o seguinte, versículo 30 do capítulo já 23, e nós não vamos ler tudo aqui, porque a gente vai só extrair o que é necessário. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem. Vou ler um pouquinho antes para os irmãos entenderem a morte do Josias. Nos seus dias, versículo 29, nos seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Síria, até o rio Eufrates. E o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Meguido, quando o avistou. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem, desde Meguido, e o trouxeram até Jerusalém, e o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e ungiu e o fê-lo rei no lugar de seu pai. Então observa como é que ele está saindo de cena. Foi por causa do faraó Neco, que nessa empreitada, numa guerra, e a Síria está envolvida, ele vai, sem necessidade, participar desse encontro, dessa guerra. Ele vai ao encontro desse momento aí, e ele vai morrer sem necessidade nenhuma. Ele deveria estar lá, irmãos. Nós sabemos aqui qual foi o discernimento dele, mas os irmãos sabem que os reis de Israel tinham aquele momento de braveza, né? Eles ficavam irados logo e queriam resolver. Às vezes não consultavam o Senhor, certo? E isso era perigoso. Apesar do rei Josias estar num momento de avivamento ou reforma religiosa, vamos chamar assim, mas ele
comete esse deslize, esse erro fatal. Tá certo? E aí por isso vai sair de cena de uma maneira meio que precoce aqui, e depois vai começar a reinar o seu filho. Então a história dele vocês vão ler aí devagarzinho, com calma. Eu não vou tratar do rei Josias, claro, tá bom? O meu intuito aqui não é o rei Josias, eu estou só situando o período em que Sofonias ele trabalhou, ele profetizou. E você pode encontrar isso também em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 25 até o capítulo 35, versículo 27. Nós temos essa mesma história sendo contada. E eu já digo aos irmãos, quando leem Reis, vocês leem essa história direitinho, leia também Crônicas, porque às vezes, irmãos, nós temos um detalhe em Crônicas que o escritor de 2 Reis não colocou ali. E é importante isso porque você compreende melhor até o livro da profecia daquele período. O que estava acontecendo e como fez o desdobramento da história de Israel nesse momento aí. Tá certo? Eu fico lançando aqui desafios, irmãos, porque o livro é pequeno, mas o período é grande, o período é extenso. Então vamos fazer esses exercícios em casa, no nome de Jesus. O Josias, o seu reinado foi entre 640 a 609 a.C. Tá certo? Ele começou ali com 8 anos, porque o Amon vai ter uma morte precoce aí, tá bom? E ele vai começar a reinar. Interessante, irmão, que ele, no período que ele estava reinando, ou que ele começou a reinar, ainda adolescente, ele se entrega ao Senhor, ele começa a buscar a Deus. Aos 20 anos, 21 mais ou menos, nesse período, é que começa a reforma religiosa. Ele tem uma experiência com Deus e isso vai se intensificando, vai trazendo benefícios para o reino, tá certo? E isso é interessante, porque as condições daquela época, e os irmãos sabem que a Síria, que estava no auge, mas já estava em decadência, por isso o livro de Naum também é importante nesse período. As condições religiosas eram favoráveis, mas elas não eram plenas. Irmãos, ainda existia no povo de Israel os adoradores de Baal, porque Manassés, se vocês voltarem aí na história, foi um rei mau e que ele facilitou, porque tinha as alianças com a Síria, da idolatria dos povos da Síria e de povos pagãos da região. Eles implementaram a idolatria em Israel no templo, fazendo altares, construindo imagens, ídolos, e tudo isso vai prejudicar Israel, mas vai fazer com que pessoas que já viviam, lembra, naquelas injustiças, elas fiquem de forma religiosa, encobrindo os seus erros ali, por conta da idolatria que estava lá, facilitando. Eles faziam coisas erradas e não existia uma cobrança, mas Deus estava levantando esses homens exatamente para trazer a correção, chamar a atenção, e é por isso que os livros dos profetas, eles nos trazem sempre uma mensagem contra o pecado de idolatria, de injustiças sociais e com relação à desobediência à Torá. Quero fazer aqui um parêntese para os irmãos, que Israel, para o povo judeu, para Israel, não existe a Torá, ela não é separada da vida secular para a vida religiosa, como a gente faz às vezes na igreja, né? Nós temos uma vida de cristão, de igreja, e temos uma vida secular. Isso é uma coisa meia nossa, é um jeito de dizer que não é muito correto. Nossa vida cristã é aqui e na vida secular. Não temos uma separação, uma outra vida. Para Israel, a lei, ela servia para reger, para orientar. Já sabemos que a lei tem essa função de orientação para a vida religiosa, mas também para a vida civil. É tanto que, quando você lê a Torá, o Antigo Testamento aí, vocês vão ver várias leis civis, e não apenas leis religiosas. Claro que tem restrições, a dieta é apresentada, toda a vida familiar é apresentada, certo? Na lei de Moisés, mas não é separado uma da outra, eles vivem uma vida normal. É tanto que não tem
a constituição deles é a Bíblia. O livro de religião deles é a Bíblia. É a mesma, é a Torá, é a palavra de Deus. Tá certo? Cientes disso, então desobedecendo a Deus em um mandamento, tem consequências e desdobramento em toda a Torá, em todos os mandamentos seguintes. Por isso que o resumo, irmão, das 10 palavras, Deus é muito sábio. Se você pegar os 10 mandamentos, pode pegar qualquer outra informação e restrições, tudo está ligado aos 10 mandamentos. Pode pegar qualquer outro pecado ou condenação da parte de Deus que ele esteja falando, vai trazer lá para o centro dessas informações, que é os 10 mandamentos ou as 10 palavras, como eles chamam. Claro que tem as explicações. E para nós, geralmente na igreja, nós temos a Torá escrita, que é o Pentateuco, que nós chamamos. Nós temos aí os 5 livros de Moisés. Mas para Israel, irmãos, não é bem assim que eles analisam tudo. Eles têm a Torá oral, como os rabinos, como os líderes de Israel começaram a explicar partes da Torá que para nós é meio estranha. Fica meio difícil tem gente que nem aceita, porque não tem necessidade. Tem cristão que nem lê, mas para eles tem uma importância e eles dão as suas aplicações. E aí nós temos os livros que foram sendo confeccionados pelo povo de Israel. Nós temos o Talmud, nós temos Midrash, que são explicações ou pequenos comentários, e temos outros livros lá que eles têm de comentários. Nós não temos muito acesso, a não ser que você vá investigar, vá atrás, mas está lá. Eles se disponibilizam, né? Hoje a gente pode ler sobre isso. E essas reformas religiosas aqui, do período de Josias, é muito parecido com o período do Ezequias. O pai do Ezequias foi um idólatra, agora o pai que o Amon, ele reina há pouco tempo, seria o avô de Josias, é um idólatra. Vai ter uma mistura de crenças, um sincretismo religioso nesta época em Israel. Os irmãos sempre vão ver isso nos profetas, e a condenação de Deus sobre o pecado da idolatria com maior veemência, porque eles diziam que o Deus deles não era Yahvé, mas aí tinha todos os nomes daqueles deuses pagãos da região de Canaã, da Assíria e também da Babilônia, incluindo o deus amonita, que os irmãos devem estar se lembrando aí, que é o Moloque, um dos deuses e os sacrifícios mais cruéis que Deus abomina, que era sacrifício de seres humanos, principalmente crianças. Bom, esse período aqui, nós temos dentro dessa reforma os inimigos mais comuns em Israel, que você vai ver no livro de Sofonias. Eu vou dizer aqui os nomes, mas a gente só vai tratar quando chegar lá no capítulo. Nós temos a Filístia. A Filístia, os irmãos sabem que é mais conhecido como os filisteus, de onde tiveram muitas batalhas no período de Saul, no período de Davi. Israel sempre teve combates, tá certo, contra os filisteus, e ainda hoje, esta mesma região, irmãos, ela é ainda palco de divergências no Israel moderno. É mais conhecido como a faixa de Gaza, hoje em dia, tá certo? Eles continuam como inimigos de Israel, ferrenhos. Foi no ano passado, foi nesse ano, né? Teve aí um bombardeio, não sei se vocês lembram aí, não sei qual foi o mês, não estou lembrado aqui. Teve um bombardeio e Israel se defendendo. Vários mísseis. E aqueles mísseis, muitos deles, irmão, caíram em território deles mesmos, viu? Foi nem Israel. Mataram muitos civis deles mesmos. Eles são cruéis e querem eliminar Israel. Um outro inimigo próximo no livro que nós vamos ver é Amon. Amon, um outro é Moabe, que são irmãos e os filhos de Ló, certo? Amon e Moabe, e a Síria, que estava aqui ainda em atividade, mas pelo que a gente leu aqui do faraó Neco, essa guerra aqui vai exterminar, ou banir, terminar, dar fim ao Império Assírio. E aí vai começar o Império Babilônico se expandir. Depois a gente pode ver isso mais à frente, lendo um outro livro de profecia, e não o de Sofonias, que não é o nosso caso ou o nosso momento agora.
Tá bom? Isso vai acontecer entre 612 e 605. Então nós estamos aí no 7º século. Nós estávamos no 8º século em Miqueias, nós estamos descendo para o 7º século e vai chegando aí ao 5º século, ou 6º século, na época do Jeremias, que também já está em atividade na época do Sofonias. Eles eram contemporâneos. O que está acontecendo lá na região do Egito? Está terminando a 25ª dinastia, irmãos, que foi no período do Miqueias e Ezequias. Era uma dinastia de faraós negros, que eles tomaram posse da terra e disseram que eram os verdadeiros faraós. Só que eles saem de cena e começa esse outro período. E aí nós temos aí o nome de um faraó, que é o faraó Neco, que vai ter uma guerra lá em Carquemis, que é essa guerra que está em andamento aqui, que a gente leu no versículo de Reis. Bom, essa dinastia egípcia aí vai entre 672 a 525. Tá bom? Esse período aí. É importante saber o Egito como inimigo de Israel, irmãos, porque no futuro ainda haverá menção de Israel, do Egito com relação a Israel, viu? Não apenas por causa das pirâmides e nem por causa dos 400 anos. Ainda tem algumas profecias que envolverá o Egito com relação à volta de Jesus. Eu disse aí o nome do Sofonias para os irmãos. Ele é contemporâneo do Naum, do Abacuque. Quando leem Abacuque, lembrem do que está acontecendo. E do Jeremias, que é um livro mais extenso. Fica para nós ler mais adiante. A situação da Assíria, os irmãos sabem dessa queda que vai acontecer. O Manassés e o Amon vai ter um período de 686 a 642. E aí começa Josias. A mensagem que anuncia aqui em Sofonias, a mensagem inicial é o dia do Senhor. Então o livro dele, vocês vão ver muita expressão aí. E eu já disse, não vamos pensar no dia do Senhor como a volta de Jesus, que faz parte, porque vai ser um termo técnico de maneira escatológica. Mas o dia do Senhor relacionado a juízo iminente para Judá. Tá certo? Vocês vão ver, quando eu ler aqui, aí é mesmo. Eu estou falando. Nós vamos ler aqui, os irmãos, é mesmo. Tudo que eu estou dizendo vai se resumir aqui nesses versículos que eu escolhi para hoje. Eu vou ler bem pouquinho versículo hoje. Por isso que eu estou dando bastante informação aqui. Nós ler, os irmãos, é isso mesmo. E o relógio não para ali não. Estou falando bem ligeirinho para chegar aqui no versículo. Calma aí. O Jeremias está aí no reinado de Josias. Ele tem esse lamento, nós lemos. E nós temos algumas alusões a isso aí em Zacarias. Só que nós não vamos ler aqui. Jeremias e Sofonias muito provavelmente se conheceram e conversaram sobre o reino de Deus naquela época. E vendo todo o desenrolar dos acontecimentos. O que é que acontece com a Nínive, que vai cair? Certo? Que ela foi invadida pelos medos, pelos citas e pelos babilônios. Foi aquela confederação que eu falei. Os aliados, eles se reuniram em 612 a.C. Os assírios, eles foram transferidos para Arã, porque a Nínive vai cair, os irmãos sabem disso. E ele foi capturado pela aliança de 609. É um pouquinho de história aí para os irmãos. O remanescente do exército assírio juntaram-se nessa batalha do Carquemis aí que eu falei, uma cidade sobre os domínios da Assíria no rio Eufrates, e o Egito, que era um vassalo da Assíria, agora vai ajudar. Era a intenção, né? A ajudar, se aliou ao rei. Por quê? Porque o Egito, saindo dessa dinastia que estava e entrando nessa outra, eles estavam já se preocupando, irmãos, apesar das notícias demorarem em circular, mas eles começaram a se preocupar pela Babilônia, essa invasão babilônica. O império babilônico vai crescer e vai lá para o Egito. Então, eles sempre, os irmãos sabem que isso é estratégia, né? De se reunir, de se aliar para ver se protegem, se guardam dessas invasões, que não vai funcionar. É uma tentativa. E aí eles se aliaram ao rei, e o assírio era, na época, eu vou dizer aqui o nome do rei, viu? Assurbanipal II. Se nem se pronuncia isso certo. E nem precisa os irmãos se preocupar com isso. Isso foi em 609, certo?
e em seu auxílio contra os babilônicos. O exército egípcio, do faraó Neco, que a gente leu lá, ele foi atravessar por onde? Por onde é que ele vai? Por Meguido. E aí entra aquela história do Josias. Ele não era para ir e foi atrás, tomar satisfação. Era para ele, o faraó não estava indo para contender com o Judá. Eles estavam nessa aliança aí com os assírios. E o Josias vai ser morto nesse período, nessa batalha aí, em 609. Mas é uma coisa lamentável que nós não estamos aqui para fazer julgamento temerário. Só queremos dar essa informação para os irmãos. E aí entendam então a lamentação de Jeremias que eu citei no início da nossa reflexão. Tá bom? Amém? Olha Deus, é muita informaçãozinha, né, irmão, aí para vocês, mas é isso mesmo, irmão. É isso aqui. Agora vamos ler aqui alguns versículos, presta atenção. Versículo 2. Eu vou ler nessa versão, mas eu quero outras aí, tá bom? Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Essa palavra consumirei, tem alguma versão que é exterminarei? Que a palavra hebraica está mais ligada a essa ideia de exterminar. Tem alguém com essa versão? Todas é consumirei? Destruirei. Eu vi também essa versão, destruirei. Como? Pronto. Consumir, né? Pronto. No hebraico a palavra aí é forte, viu, irmãos? Ela tem um tom forte. É tanto que é repetido no versículo 3. Tem uma repetição aí, enfatizando, né? Dando uma ênfase a esta situação em que Deus está entrando com julgamento contra Jerusalém, tá certo? Embora aí é mencionado todas as nações, né? Todas as coisas da terra, parece que não é apenas Israel. Alguns comentadores, vocês podem ver isso, eles vão tratar como se fosse a terra só de Jerusalém, só de Israel, só de Judá, aplicando esse versículo só naquela região e naquele momento. Mas a força da palavra hebraica aí parece estender-se não apenas a uma destruição do povo de Israel, ou esse julgamento, mas também a todas as nações, visto que Deus ele julgará, irmãos, as nações à medida que esses julgamentos acontecem. Pode prestar atenção, quando acontece um julgamento e Deus ele expande o julgamento não somente ao território da nação de Israel, mas por conta de Deus ser Deus das nações, e não apenas de Israel. Apesar de você ver na Bíblia assim, olha, não tem Deus do Egito, o Deus de Israel não é Deus do Egito, Deus da Assíria ou Deus da Babilônia, é Deus de Israel. Isso não quer dizer, no entanto, que Deus ele tem controle ou domina somente em Israel. E nós sabemos disso. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, ou Deus, o seu reino, não é apenas em Jerusalém e apenas em Judá ou Israel. O reino de Deus, irmãos, é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Amém? Estão cientes disso? Compreendem isso? Se nós não compreendemos esse governo de Deus de maneira soberana na terra, Isaías falou várias vezes, a terra é minha e tudo que nela há. Tudo pertence ao Senhor. Claro que a permissão de Deus em permitir que as nações vivam do jeito que estão vivendo, não quer dizer que Deus não trará julgamento para as nações, e não apenas para Israel. Agora, se Deus julgou a casa dele, sua nação, seu povo, como não virá o julgamento para as nações? Pedro, falando do julgamento para a casa de Deus, ele disse que Deus primeiro chega para julgar sua casa, e ele vai começar também um julgamento na igreja, certo? E se estende. Esse julgamento de Deus, irmãos, ele vai tendo desdobramento até chegar como o que todo mundo sabe como juízo final. Tem um juízo que vai abranger não apenas nações, mas pessoas, né, indivíduos. Cada um será julgado. Então, à medida que Deus julga nações,
ele também julga indivíduos. E aí nós temos as informações no Novo Testamento com mais detalhes. Claro que se você ler Mateus 25, você vai ver o julgamento das nações ali bem estampado, a partir do versículo 31. Embora o pessoal use para missões, mas ali é um julgamento de nações. E pode pregar, não tem nada não. Pode evangelizar usando esse texto, porque realmente esse julgamento de Deus que se inicia aqui, certo? Com a palavra exterminar, ou conforme a versão de cada um, a força enérgica da palavra aí em hebraico dá uma ênfase reforçada pelos objetos. E os verbos usados aí, envolvendo todas as coisas, homens, animais, aí vai se intensificando. Só que Deus começa do geral, e isso faz lembrar, sabe o quê? O Gênesis. Deus não criou. Pois é, e agora vem uma informação: eu destruirei. Olha o que ele diz: por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor, eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as pedras de tropeço, juntamente com os perversos, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Então a gente vê aqui um julgamento de Deus extenso, e parece que uma versão aversa ao livro de Gênesis da criação. Porém, a gente sabe lá no livro de Gênesis que quando chega no capítulo 6, nós já temos um julgamento de Deus, e ele diz que vai eliminar todo mundo. Essa forma como Deus está julgando nos ajuda a compreender, irmãos, como será o juízo final. Preste atenção nesses julgamentos, vá fazendo suas reflexões, juntando suas informações, porque aí fica melhor da gente compreender. Quando Jesus falar sobre julgamento, por exemplo, ele diz que o juízo está chegando. Pedro, em Atos, Paulo, em Atos, falam que Jesus vem para julgar. Tá certo? Isso é importante para nós, quando nós compreendemos o julgamento. E aí, claro, falar de julgamento aqui, eu não estou dizendo aquele julgamento entre nós, julgando pessoas. Estou falando do julgamento dentro desse ambiente do reino de Deus. Deus é um rei, e ele julga com justiça toda a terra, inclusive o seu povo. E aqui, como é um momento delicado para ajudar, o julgamento está chegando rapidamente, e vem de maneira que Deus parece estar eliminando tudo, né? É o que está transparecendo já esse texto, e isso vai se afunilando. Olha o que vai acontecer em seguida, com essa severidade toda. Versículo 4, eu também estenderei a minha mão sobre Judá. Então ele começa do geral, e agora vai chegando até o território que vai ser palco das profecias de Sofonias aqui. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Olha onde ele está. Deus começa com todo o globo, todas as nações. Depois ele se direciona a Judá, e agora ele chega na cidade de Jerusalém. E aí, as informações que eu dei agora há pouco do procedimento de Judá e de Jerusalém, começa a inquirir da parte de Deus, irmão, um julgamento. É necessário que isso aconteça. Por quê? A Torá está sendo desprezada. Deus já não está sendo mais inquirido, que é a palavra que eles usaram muito naquela época, que é buscai. Lembra daquele versículo que o pessoal gosta muito? Buscai o Senhor enquanto se pode achar? Irmãos, estão lembrados? Irmãos, ali não é, às vezes, do jeito que nós aplicamos para uma oração, porque senão você não acha mais Deus e parece que não tem mais saída. A situação aqui é para Israel, e quando Isaías fala isso, e ele é contemporâneo, um pouquinho antes de Sofonias, é que Israel já não estava mais inquirindo, buscando o Senhor para a resolução de seus problemas, e como eles seriam verdadeiros adoradores, serviriam ao próximo com alegria, de acordo com a palavra. Então eles estavam se afastando tanto da Torá, que Isaías brada, buscai o Senhor. Os irmãos compreenderam isso? Amém? A gente usa muito esse versículo até para evangelizar, né? Buscai o Senhor, e não está errado não, mas o contexto da frase de Isaías, ele gera
esse alerta para Israel, porque eles estavam buscando outros deuses. Eles estavam consultando Moloque, Aserá e os deuses da Babilônia, da Síria e de Canaã. E aí os profetas dizem: buscai ao Senhor. Amém? Ora, irmãos, nos nossos dias, o que eu posso dizer para você? Buscai ao Senhor. Agora, o tom que a gente pode aplicar no nosso dia a dia hoje é por conta da nossa vida e o cotidiano, e a vida, como nós estamos vendo, sendo acelerada com relação à questão tecnológica e tudo mais, que afasta a gente de Deus, mas é buscar o Senhor o desafio para todos nós. Amém? Pronto. Versículo 5 aí, o versículo 4, aproximou mais de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal. O restante de Baal aqui, irmãos, era aquelas pessoas que ainda estavam insistindo, apesar da reforma religiosa de Josias, a adorar Baal. É como se fosse aqueles residentes, aqueles que ficam, os restos de pessoas que ainda queriam fazer essa prática, buscar a Baal deste lugar. E o nome dos Shemarins, ou Remarins, que deve ser sacerdotes aí para os irmãos. Leia aí o versículo 4 para mim, para ver como é que fica na versão de vocês. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho. Eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles. Olha só, a frase aí, a palavra que eu li aqui, é porque não é a palavra comum usada para sacerdote em Israel. É outra palavra para o sacerdote de Israel. Aqui os sacerdotes são sacerdotes de Baal, certo? E, interessante, as vestimentas deles, irmãos, eram negras, pretas. Parecia coisa de satanismo, nos nossos dias de hoje. Eles faziam, era ciências ocultas, né? São esse culto idólatra, Deus estará eliminando. E tinha muita gente fazendo, seguindo essa prática. Por isso que ele diz que vai eliminar esse restante de gente que está buscando aí a Baal. Lembrando que, escute bem, preste atenção, eu sei que é um assunto bem mais adiante, mas eu tenho que tocar aqui para vocês se lembrarem de uma coisa. Israel vai ser exilado na Babilônia. Irmãos, e quando eles voltarem da Babilônia para Israel novamente, que é um outro assunto lá em Zacarias e os outros profetas, quando eles voltarem, nunca mais os judeus serão idólatras. Amém? Não quer dizer que eles obedecerão a palavra, porque vocês sabem o desdobramento aí na época de Jesus, é outra coisa. Mas idolatria não. Eles não mais praticarão a idolatria. É como se fossem curados, né? É como se fosse cumprimento dessa palavra do Senhor para o povo de Israel. Versículo 5. E os que adoram o exército do céu sobre os telhados. Eles iam lá para os telhados, irmãos. Na nossa língua de hoje, ou no nosso linguajar de hoje, é como se fosse o horóscopo deles naquela época. Fazer menção das estrelas. Os irmãos sabem que tem constelações que têm nomes, né? E daí surgiu o zodíaco, né? Para quem trabalha com os astrônomos aí e os astrólogos também, né? Eles tinham então esses deuses, estrelas, sol, lua e tudo mais. E Deus vai censurar aqui os que adoram os exércitos do céu sobre os telhados e os que adoram e juram ao Senhor e também juram a... Vou ler nessa versão aqui, quero saber na de vocês. Milcom. Como é que está na de vocês? Milcom. Algumas aí é Milcom. Pronto. Irmãos, essa palavra Milcom é Moloque. Tá certo? É o deus Moloque. Embora aí nós temos essa frase dessa maneira, mas é o mesmo deus amonita, que é o Milcom. É a forma que está sendo apresentada aí. É como era conhecido em cada região, certo? Em cada região a pronúncia
dava, para nós, apareceu aí em português como Milcom, e há várias versões, né? Mas isso aí é o mesmo Moloque, viu? Nas versões aí, e essa versão do Bruno já apresentou, Moloque, a BLH é a tua versão? NVT, pronto. Que algumas versões trazem na margem, esclarecendo que o Milcom é o mesmo que Moloque. E aí você conferindo esse texto de Sofonias com o texto de Reis, vocês vão observar lá que vai estar lá Moloque. Tá certo? É o mesmo Deus aí que está sendo mencionado e que Deus está assim chamando a atenção de Israel. O que está acontecendo aí no versículo 5? Eles começaram a buscar a Deus, e lembra da reforma religiosa? Mas, irmãos, lá por outro lado, eles faziam menção também do Moloque. Não tem aquele texto de Mateus que Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores? Não pode buscar a Deus, e usou o nome do Deus do dinheiro, Mamon. Pronto, é buscar somente o Senhor. E essa palavra buscar que eu estou dizendo aqui, eu espero que soe bem claro na mente dos irmãos, que aqui não é buscar a Deus só no sentido de escapar de alguma situação. Buscar a Deus aqui, irmãos, está envolvendo adoração, está envolvendo intimidade, está envolvendo o seu relacionamento com Deus, e não apenas uma questão de divindades. Não, meu Deus é esse aqui, eu vou buscar. Ora, se ele não fizer alguma coisa, tem gente que busca a Deus, então vai buscar outra fonte. Israel estava fazendo isso. Era um culto duplo. E Deus não concorda com isso. Ele não divide sua glória com ninguém. Ele vai dizer isso em Isaías. E o pessoal era muito teimoso aí, relacionado à idolatria. Eu quero terminar aqui no versículo 6. E os que se desviam de seguir o Senhor, e aqueles que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Esse perguntam e é aquele inquirir, é buscar. Tinha gente, irmãos, que não queria mais nem saber. Deram as costas para Deus. Isso é perigoso, mas era o que eles estavam fazendo. Mesmo, olha só, qual era o ambiente? De reforma religiosa. Vou usar aqui a palavra mais cristã, né? Dentro de um avivamento. Não estavam buscando a Deus de maneira correta, pelo menos de maneira sincera, ou de maneira bíblica. E esse é o nosso desafio. Amém? Amém? Então, esse profeta vai nos chamar a atenção, porque o versículo seguinte vai começar um desdobramento de julgamento, certo? De julgamento, mas onde vai residir a misericórdia, a salvação, a proteção. Calma que nesse capítulo já começa a aparecer isso, mas tenha em mente o que Deus está tratando com o povo de Israel, e que isso sirva de lições, direcionamento para nós. Eu já aprendi aqui que eu devo buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glória a Deus. E os irmãos que estão assistindo ou vão assistir em outro momento, façam o mesmo. Busquemos o Senhor e o seu reino. Irmãos, é muito importante essa frase de Jesus. Busca primeiro o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Sempre ligado, ó. E a sua justiça. As demais coisas, irmãos, acontecem porque dentro do ambiente do reino de Deus, Ele governa. E se Deus está no controle de todas as coisas, e no reino que Ele governa, então seus súditos podem dizer o amém. O Bruno falou outro dia aqui sobre o amém, não sei se vocês estão lembrados. Amém não é apenas uma expressão, uma palavra. Na verdade, nem é uma palavra. Eles chamam de outro nome o amém em Israel. Não é bem uma palavra. Se tornou uma palavra comum, dita por nós. Mas é uma junção de 3 consoantes, e cada uma delas ligando a uma realidade daquilo que Deus executa, que Deus faz, que Deus opera. Então você tem o Aleph, que está ligado à palavra El, Deus. O Mem, que é o nosso M, né?
O Aleph é uma letra muda, o Mem é o som de M, certo? Que está ligado a Meler, e é rei, em hebraico. E Nieman, que é o Nun, correspondente ao nosso N, o Amém não é com M no final, para Israel, é com N no final, N de navio, só que é Nun, e o Nun é Nieman, fiel. Então, se você pega esse acrônimo, como nós chamamos acróstico, El Meler Nieman, do Amém, Deus é um rei fiel. A quê? A todas as suas promessas para os seus súditos. Então Israel, quando se mencionava o Deus de Israel, numa leitura bíblica, mostrando promessas, eles diziam, verdade é, amém. Aí Jesus pega essa palavra e diz que é Ele. Ele é um Deus que é um rei e é fiel. E vai cumprir na vida dos seus súditos tudo que está determinado na sua palavra. No seu reino. Amém? Amém já soa diferente. Glória a Deus. Isso é importante, irmãos, para nós. E aí, quando vocês verem Jesus dizendo, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Se Deus não poupou, disse Paulo, seu filho, mas entregou por nós, quanto mais todas as coisas que temos necessidade, Ele nos dará. Amém? Eu queria sugerir oração rapidinho aqui para vocês. Não sei se a gente vai dar aqui uma pausa com os irmãos de casa, e nós vamos fazer aqui orações mais de congregação, e quero incentivar você também a orar. Esteja orando pela sua comunidade, pela sua família, e colocando diante de Deus, para que todos nós venhamos buscar o Senhor, enquanto se pode achar, fazendo reflexões e meditando na Escritura. Deus abençoe a todos os irmãos.